Estava lendo uma parte de Provérbios 31. Aí eu pensei em ler com vocês e refletir, porque eu estava vendo um vídeo muito interessante de uma moça falando da importância, né, da gente saber quem escolher, né, para poder, né, viver a vida com a gente, né, casar, né, ter filhos. Aí aqui, né, a mãe de Lamuel tá falando, né, para ele, os conselhos que ela deseja, né, que ele siga para ele poder ter uma vida conjugal feliz. Aí ela fala assim: ó, meu filho, do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres sem vigor, com aquelas que destroem reis. Então aí me fez lembrar, né, do rei Salomão, que no caso ele foi destruído, né, por causa de mulheres que elas eram pagãs, né? Então, outra coisa, sem vigor, é, seu vigor com aquelas, quer dizer, a vida dele, né? Então, no caso é que ela tá dando, né, o conselho para ele para procurar mulheres que o beneficiem espiritualmente também, né? Porque acaba que se ele procurasse, né, mulheres que fossem seguir a outros deuses, né, a vida dele não iria para frente, ele ia ficar insatisfeito igual o próprio Rei Salomão mostrou, né, no livro de Eclesiastes, né, sobre as insatisfações da vida, apesar dele ter sido tão rico e ter tido tantas mulheres. Tem até um verso que ele fala que alguém pode ter muitos filhos que mesmo assim não vai ser feliz, né? Às vezes as pessoas elas acham que a felicidade está no ter, em adquirir coisas, e é muito importante a gente refletir sobre isso, porque a gente acaba se frustrando, né, quando a gente deposita nossa alegria nisso. Claro que é legal adquirir as coisas, próprio Deus, né? Jesus fala também para nós pedirmos, né, para Deus as coisas, mas também a gente tem que dar valor às pequenas coisas. Aí não gaste sua força. Ah, tá, já li essa. Não convém aos reis Lamuel. Não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiças aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga sua voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Uma esposa exemplar, feliz, quem a encontrar é muito mais valiosa que o subis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só faz bem e nunca o mal todos os dias de sua vida. Escolhe a lã e o linho com prazer, trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Me fez até lembrar agora um documentário, né, da Zona Azul que mostra as mulheres mais saudáveis do mundo, e lá mostra as mulheres de Okinawa, e a mulher ela já estava com quase 100 anos de idade, ela mostrando o braço dela que era fininho, mas mesmo assim tinha músculo, né, era forte. Administrar bem o seu comércio lucrativo e a lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso, com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não receia a neve porque os seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as veste e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força
e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor, cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos levantam e elogiam, seu marido também elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Então, me fez lembrar, né, que essas mulheres, por exemplo, que eram pagãs, elas não eram produtivas como essa mulher, por isso que ele dá esse conselho, que era uma mulher, né, temente a Deus e que ao mesmo tempo ela era trabalhadora, né, e a gente vê que ela era temente a Deus porque ela aqui mostra que ela fazia caridade, né, porque geralmente quem faz caridade é porque acredita em Deus, né, não pode ser que não acredita em Deus, mas eu imagino que quanto mais ateu a pessoa seja, mais pensa mais em si, pelo menos essa é a minha opinião, né? Eu não conheço tantos ateus, mas os que eu conheço é porque eles pensam mais em si, às vezes quer ficar discutindo, falando que a ideia deles é melhor do que o dos cristãos, que os cristãos são ignorantes, que eles, né, não têm estudo, que não sei o que lá, aquela coisa toda, mas só que quem ama ao próximo não fica criticando assim tanto, porque uma coisa é religião, outra coisa é a Bíblia, né? Porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente começa a entender o contexto, né, daquela época. Hoje em dia, a gente vê muitas igrejas com várias vertentes diferentes, né? Mas a gente tem que seguir a linha da Bíblia Sagrada, né? E aí, por exemplo, na Bíblia, quando fala de Davi, né? Eu acho que é Mica, eu esqueci o nome dela, é um nome curto. Ela foi uma mulher que ela zombou de Davi, né, quando ele estava dançando para o Senhor, né, estava demonstrando ali a alegria de louvar o Senhor. Então, quer dizer, a importância da gente conhecer uma pessoa que realmente, né, tenha fé em Deus, porque também tem muita gente da igreja que não, você vê pelas atitudes da pessoa, às vezes o relacionamento não tem muita paz. Se o relacionamento não tem muita paz, a gente tem que ficar com um pouco de pé atrás, porque aquilo ali não vai dar certo, né? Se vive em briga mesmo, o casal sendo, né, cristão. Então, isso é muito importante também levar em consideração, mesmo sendo da igreja, não quer dizer nada que a pessoa seja de bom caráter. Isso é muito importante a gente tomar cuidado com isso e sempre orar e vigiar, né? Para aqueles que já se casaram e os maridos ou as esposas não são crentes, né, em Deus. Então, no caso, o que nos resta é orar, jejuar, ler a Bíblia, porque assim a gente pode dar exemplo e até ajudar outras pessoas também, né? Eu tô aprendendo muito com o canal de uma moça que ela fala muito sobre a Bíblia, ela é estudante de teologia, e ela não é só aquela evangélica que eles falam, né, crente da bunda quente, né, que, tipo, né, vive no mundo, mas ao mesmo tempo vai na igreja. Ela realmente pratica e ela fala, né, da beleza, né, de ser também solteira, né, de que isso ajuda também a gente construir um relacionamento com Deus. E também isso não impede quem é casado ou não também ter essa intimidade com Deus. Isso é muito importante, a gente ir para o nosso quarto, orar, procurar sempre estar em grupos de oração, em grupos que estudam a Bíblia, grupos que vão nos fortalecer, né, espiritualmente. Isso é muito importante. Não se esqueçam, a sua vida espiritual é a que mais importa, né? Que isso vai trazer muitos frutos para você, para sua família, caso você tenha uns filhos também, vocês vão ser bons exemplos, né, para crianças que vocês vão ter, ou se não, para as crianças, né, da sua família. Muito obrigada por me assistirem, dê um like, compartilhem se vocês gostaram. Até o próximo vídeo. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir, quer dizer, vão escutar, né,
essa leitura aqui que eu estou fazendo interpretação. Até logo, tchau, tchau.